Então, esse é o 54º vídeo do nosso estudo do Farol da Certeza aqui pelo Mipan Rinpoche. Nós estamos, como vocês sabem, no quinto item. O quinto item diz respeito à união entre aparências e vacuidade, a união entre relativo e definitivo, a união entre falso e absoluto, né? Enganoso, realidade enganosa e realidade definitiva. E hoje nós vamos tratar, primeiro a gente vai começar com alguns versos ainda, delineando uma outra visão que dá mais valor para o relativo do que para o definitivo, e depois nós vamos começar a falar por que a visão da tradição da tradução antiga, a tradição da tradução antiga, né, a linhagem Enigma, tem essa visão de união. Todo mundo, claro, ninguém, né, vai dizer assim, eu prefiro o definitivo, eu prefiro o relativo, assim, quem estudou no Tibete, né, qualquer tradição. Mas a gente aqui está dizendo, a maioria das pessoas não faz essa união, não argumenta essa união corretamente, né? Então a gente vai começar a fazer o argumento Enigma, já expôs algumas das visões errôneas que tem sobre o assunto, e agora nós vamos começar a expor a visão Enigma nos versos finais desse vídeo. Vamos lá. Quem quiser pedir os cartões é só enviar o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo, né? conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, conexõesauspiciosas@gmail.com, que também é minha chave Pix, quem quiser fazer alguma contribuição. No vídeo tem um código QR aqui, e também tem esse outro link que é tzal.org/patronagem, que tem outras formas de ajudar. E como eu sempre digo, né, se a pessoa não pode fazer uma contribuição financeira, pelo menos ela pode ajudar divulgando o canal, se inscrevendo, muito importante, comentando e mandando e-mails, né, participando, conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio. Semana passada, o Dzongsa Rinpoche Rinpoche deu um ensinamento sobre o bardo. Foram ensinamentos excelentes, foram 3 dias, né, dá umas 5 horas de ensinamentos, mais ou menos. Eu já recebi esses ensinamentos algumas vezes, mas dessa vez algumas coisas caiu muito bem, achei muito sucinto, né? Ele não entrou em muitos detalhes em alguns dos bardos, mas foi um ensinamento extraordinário dele. E esse ensinamento ele já está disponível, né, na Siddhartha's Intent live em inglês. Ele foi transmitido ao vivo com tradução pelo Zoom. Essa tradução costuma aparecer daqui a pouco no canal principal da Siddhartha's Intent. Estejam atentos, né? E hoje é o primeiro dia do Sagadawa. Quer dizer, né, esse vídeo vai amanhã, mas hoje é segunda-feira, primeiro dia. Acho que é hoje. Não me lembro bem. Mas é o Sagadawa, né? Tem que fazer prática. E tem um ensinamento dia 31 agora. Os links e horários, vai estar tudo, tanto no ensinamento do bardo quanto esse que é como se divertir. O Rinpoche normalmente fala do retiro das 3 joias como diversão, né? O objetivo do Dharma, a iluminação, é a diversão absoluta. Então, ensinamento interessante que vai ter esse caminho pelo Zoom para poder ouvir com tradução simultânea para o português quem precisa. Se não, não usem a vaga lá da pessoa no Zoom, assistam em inglês pelo YouTube, e depois acontece a mesma coisa, né? O ensinamento ao vivo ele fica no ar um tempo e depois as versões traduzidas todas aparecem no canal principal da Siddhartha's Intent. Eu recomendo bastante que não percam tanto tempo comigo, como vários outros canais que tem por aí, mas ouçam os lamas, né, os Rinpoches. Esse é um lama que eu confio muito, o Dzongsa Rinpoche. Então eu recomendo bastante esse ensinamento sobre o bardo e também o ensinamento que ele vai conceder, né? Estou ansioso para ouvir esse ensinamento sobre como se divertir. Mas vamos lá então, vamos para a nossa dificuldade básica aqui de entender esse texto. Eu confesso que eu pretendia lançar esse vídeo segunda-feira, normalmente como eu gostaria de lançar os vídeos, né? E daí eu comecei a estudar domingo e eu achei, nossa, mas o comentário não está me ajudando, o texto principal não está me ajudando, quer dizer, eu até posso falar disso aqui, mas vai ficar meio repetitivo. Daí tem 2 pontos aqui no que a gente vai falar que eu vou me estender um pouco mais, que são pontos que eu entendo um pouco que o comentarista tocou nesses pontos. Eu vou apontar o que é. De resto, como sempre, a gente tem que pensar que
Algumas coisas eu posso estar, eu espero não estar cometendo muitos erros, né, mas algumas coisas eu posso estar falando errado aqui a respeito desse texto. Mas mais comum, e deve acontecer bastante, é eu não consigo captar todas as sutilezas do argumento, né? Eu não estou apresentando também detalhadamente o índice estrutural, ao ponto de dizer assim, agora nós estamos apresentando a Purva Paksha, né, que é a visão do oponente, né? E daí a Purva Paksha tem tal e tal, tal, tem três visões do oponente, e depois a gente vai apresentar a visão oposta, né? Então tem toda uma estrutura por trás disso que, se a pessoa estudar, é um dos jeitos de aprender o texto, é se dedicar a estudar essa análise estrutural e ver o que esses versos, e eles, como a gente está percebendo assim, eles abrem, eles descortinam, né, ensinamentos muito sofisticados em termos do Dharma e algumas vezes também do contexto cultural específico das disputas que aconteciam no Tibete antes da invasão chinesa entre as tradições tibetanas. E essas disputas, elas não são muito novas, né? Então elas estavam rodeando o Tibete desde muito tempo, né? Então é útil para qualquer um que esteja em qualquer linhagem do budismo tibetano para saber a natureza dessas distinções, né? As pessoas perguntam assim, mas qual é a diferença entre Nyingma e Gelug? Os Nyingmas são um pouco mais mágicos, ou um pouco mais, não sei, mais casam e não são tão monges algumas vezes, e os Gelug são muito monges e gostam muito de estudar, né? Tem uma coisa assim meio de estereótipo, né? A diferença mesmo entre Nyingma e a Sarma, as três tradições que tem a Kagyu, Gelug e Sakya, e também Jonan, também é uma tradição Sarma. Tem algumas outras menores, né, mas essas três, incluindo o Jonan hoje em dia, que está bastante popular, elas são outras tradições Sarma. E essa diferença entre Sarma e Nyingma, ela é muito sutil. Ela é muito, como a gente está vendo aqui, ela entra em discussões de Sutra e Tantra que a gente não tem um arcabouço, a maioria de nós não tem um arcabouço para entender onde é que está a distinção, né? Então a gente tem que estudar muito o Dharma para poder decidir racionalmente entre uma coisa e outra, se a gente está entendendo bem, que a gente realmente esteja entendendo bem uma coisa e outra. E eu digo, né, eu já falei isso, se a gente for por esse caminho de querer determinar, a partir do raciocínio, do estudo, qual tradição a gente vai seguir, a gente tem que usar um pouco. Com certeza a gente não deve abandonar isso, deve usar bastante esse tipo de coisa. Mas se quiser uma determinação completa e entender todas, ou muitas, ou mais de ou mais de três, vai ser impossível numa vida, a pessoa vai perder um bocado de tempo com isso. Então não é assim, né, que a gente determina, tem vários outros aspectos além do intelectual para determinar a nossa conexão com uma tradição ou outra. Ok, vamos para o verso 5.2.1.2.2.1. Alguns dizem que a realidade enganosa é mais importante. Já teve um outro argumentador a partir da realidade enganosa ser mais importante, né? Embora digam que é necessário integrar as duas verdades, não param de tecer elogios à realidade enganosa. Então, pode parecer estranho, né? Por que um budista ia estar se fixando menos no definitivo do que no enganoso? Mas se a gente for ver que o sofrimento do ser está no enganoso, que a prática de moralidade está dentro do enganoso, que a prática de todas as práticas, ciência, todas as práticas que a gente quer resolver questões práticas no mundo, assim, estão dentro do enganoso. Então, para a gente determinar esse tipo de coisa, a gente precisa se dedicar à pramana do relativo, ou seja, a pramana do enganoso, ou seja, o conhecimento, a epistemologia do enganoso. Que algumas vezes eu já me referi aqui nesse canal, por causa de textos da Madhyamaka, como estudar as feições da cobra, né? Então vamos lembrar o que é a cobra, quando o nosso professor liga a luz e a gente se dá conta que a gente estava com medo de uma cobra, mas aquilo lá, na verdade, sempre foi uma corda, ok? Nunca teve cobra nenhuma, certo? Então a gente viu o definitivo, ficou tranquilo, assim, ufa, né? Mas, ao nosso redor, não sei, tem pessoas que precisam de uma luz mais forte, tem muita gente com medo da cobra ainda. E daí, em certo sentido, ainda faz sentido falar das características da cobra. Ah, mas a cobra, essa não é tão perigosa. Ah, mas ela hoje tá tão bonitinha, já não tá querendo nos atacar, não sei, não tem cobra nenhuma, né?
Então é tudo enganoso, o mundo relativo é todo enganoso, mas ele tem uma grande importância prática para a maioria de nós que está sonhando, né? É como sonho lúcido, a gente tem um sonho lúcido, a gente sabe que está sonhando, né? Aí não interessa o que aconteça, porque a gente está sonhando, a gente sabe que está dormindo na cama, então a gente não, né, se começa a acontecer uma coisa horrível, assim, isso é só um sonho, né? Não é um problema nenhum para ninguém. Mas se a gente está envolvido no sonho, acreditando muito, como a gente vê filme, quando a gente está se segurando na cadeira, assim, nervoso com alguma coisa que está acontecendo, mas não tem nenhuma, né? A gente gosta de ser iludido pelas coisas. A ilusão é interessante. A ilusão, ela não é algo negativo no budismo, né? Ela é alguma coisa mágica, uma coisa. A gente, deliberadamente, a gente vai se iludir com o cinema e assim por diante, né? Então, não é uma coisa seguinte, não, nós somos budistas, nós não devemos assistir ficção, nem ver cinema, porque né, nossa mente fica enganada com relação às aparências. Não, é interessante, até porque mostra como a nossa mente fica enganada com as aparências, certo? Então, e daí, mas daí a gente pode perder muito tempo discutindo o conteúdo do filme, né? Ou analisando o filme, não sei mais o que, e assim por diante. Então isso é se preocupar demais com as feições da cobra. Então, aqui a gente está dizendo aqui, esse pessoal aqui é muito mais cinéfilo, está muito mais preocupado com o filme do que com o aspecto de que é um filme, do que um aspecto que libera do filme, né? Ok? Mais comum para nós é a gente se fixar no definitivo e dizer, esse filme é tudo uma bobagem, ilusão, é uma coisa negativa, né? O falso a gente não quer saber, e assim por diante, né? Então, aqui a gente tem que entender que a gente está criticando esse pessoal que faz o oposto do que normalmente a gente faz. E que, é claro, tem uma tradição específica no Tibete que faz mais isso que a tradição Nyingma, é isso que o Mipo Rinpoche está apontando, né? O próximo verso, o ponto 2, né? Na hora de manter a visão da união, eles abandonam a união e se apegam a uma vacuidade de mera ausência. Então, algumas vezes já se falou disso, que a pessoa, quando ela acorda, tipo, é acordada assim, tá um pesadelo, joga um balde de água fria, né? Então tem gente que meio que se fixa no balde de água fria. Mas a experiência do balde de água fria não é tão importante assim, né? Então, apagar o sonho, não dar interesse pro sonho, assim. O mais interessante é a pessoa lúcida permanecer meio às aparências, que elas não são nada mais do que mera aparência, né? Então, se a pessoa apaga as aparências, não, esse sonho não. É porque ela ainda acredita em alguma coisa naquele sonho, né? Então, essa vacuidade ainda tá dando muito valor pro relativo. Ela tá dando tão valor pro relativo que quando ela vai falar no definitivo, ela apaga o relativo. E aqui no Enigma, nós não vamos dizer que essa é a visão Nyingma, né? A gente vai dizer que essa é a visão apresentada nos sutras, essa é a visão do Buda. O Buda ensinou assim. Então não é que a gente acorda e apaga o sonho, né? O Buda continuou ensinando para os seres, né? Ele não saiu para um estado de ausência. Não, ele seguiu se engajando com a ilusão. É um filho da ilusão, como se diz no treinamento do Dojong, né? Então isso se torna um filho da ilusão. Está no meio da ilusão e a ilusão é ela não nos engana, né? Mas se a gente tiver uma tendência apagacionista, assim, de isso não, troca para aquilo, muda de canal, né? Você não tem uma tendência de ausência, tem uma tendência de troca de canal. Aí tem um engano sutil aí, né? É assim que o bebê da prática não consegue manter-se em passo com a mãe das boas explicações. Então, se fala muito, por exemplo, a mãe é o Dharmakaya, a mãe é a verdade do Dharma, né? O corpo do Dharma da verdade, uma coisa assim. É a verdadeira natureza das coisas, né? O Dharmata. Então, e o filho é a prática. Então, quando a gente vai lá meditar, a gente encontra a mãe, pelo menos o exemplo da mãe, né? Através da nossa prática. Então, a gente tem esse aspecto da luminosidade mãe e a luminosidade filho, né? Então, que é a prática da pessoa, né? A prática de meditação, a prática o Dharma, né? O caminho do Dharma, todo o ensinamento budista, né? O relativo dentro do Dharma, assim, e a realização do Buda, né? O Dharmakaya, o Trikaya todo, né? Então, essas duas coisas, né? Também a mãe e o filho, quando tá unido a mãe e o filho, aí a gente tá sabendo que a prática é verdadeira, né? Aí aqui a mãe tá em descompasso com o filho, né? Quando tem vacuidade, não, ilusão não.
E quando tem ilusão, sim, ilusão, eu gosto de ilusão. Né? Então dá valor pro relativo quando tem relativo e dá valor para uma vacuidade que não tem relativo, que é uma vacuidade de ausência ou de trocar canal, e que daí eles têm essa fixação. Então eles não estão realmente andando em compasso a prática com a realização. Então eles têm um estado, é como os bodhisattvas que têm um estado ainda de meditação, no qual eles estão lá, né, livres das aparências, mas daí eles depois se engajam no mundo, e daí eles têm um descompasso entre prática formal, tem um pós-meditação, né? Então, você vai falar bastante na tradição Nyingma, não é que não se fale na Kagyu, inclusive na Gelug e nas outras, que não tem essa história de, né, pós-meditação e pós-meditação é para nós, assim, praticantes no caminho, né? Para os Budas e para os Bodhisattvas mais elevados, não tem uma distinção entre meditação e pós-meditação, não tem uma distinção, né? O filho está com a mãe, né? Tá? Eles estão juntos, não tem um filho na ilusão e uma mãe na vacuidade perdida, né? Separados. São aparência e vazio é a mesma experiência. 5.2.2.1.1. Então, ele apresentou, né, o Purvapaksha, a visão do oponente, e daí aqui ele vai começar a apresentar como é que é mesmo essa união. Porque a gente já apontou no vídeo anterior, já é bom lembrar isso, não basta, no budismo não basta dizer assim, mas o que eu estou apresentando é a vacuidade. Mas o que eu estou apresentando é a união entre vacuidade e aparência. O que você está falando pode levar a gente a entender que você não entendeu bem o que você está tentando colocar um rótulo de ensinamento definitivo e de ensinamento relativo e assim por diante, né? Você tá só usando o nome, você está forçando a tanga, assim, tá só criando, dizendo que é um Buda, né? Então, eu sou meio Napoleão, assim, né? Então você está usando o ensinamento, o nome do ensinamento, ou pretendendo que está expondo, né, um ensinamento perfeitamente, mas quando você de fato expõe um ensinamento, aí se percebe que cai nisso ou cai naquilo, certo? Então, aqui é bom lembrar que muitas vezes quando perguntado sobre a diferença entre Nyingma e Gelug, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, né, que é uma pessoa que teve essa coragem imensa dentro da própria tradição dele, que ele é treinado principalmente na tradição Gelug, né? Então ele enfrentou assim o sectarismo Gelug, impediu uma prática lá que era funesta, especialmente prejudicava a prática de Guru Rinpoche. Dizia que qualquer professor Gelug que gostasse do Guru Rinpoche ou tocasse numa sadhana Nyingma e assim por diante, iria ser destruído pela pureza Gelug, né, e assim por diante. Então, um sectarismo horrível que tinha dentro. Ele foi muito corajoso nos anos 70 quando ele tomou essa posição de enfrentar essa escória que tinha dentro da própria tradição dele, que tá sujando. Na verdade, ele está defendendo a própria tradição Gelug original de Tsongkhapa perante um pessoal que está distorcendo, né? Porque o próprio Tsongkhapa recebeu o ensinamento Nyingma, o próprio Dalai Lama recebeu o ensinamento Nyingma, então nunca teve uma diferença tão grande quanto esse pessoal quis fazer crer. E daí tem toda aquela história de ter um falso protetor, né? Que isso daí é o elemento externo mais irrelevante, mas marca quem é que tá. Se a pessoa tem envolvido com isso, a gente sabe, isso daí esse é o pessoal. Esse daí é o pessoal que tem esse problema, né? Há 400 anos com a tradição Nyingma. Esse é o pessoal que distorceu os ensinamentos Gelug e que está destruindo a tradição Gelug, né? Então a gente quer realmente tem dar valor para a tradição Gelug, a gente defende posição como, por exemplo, a do Dalai Lama, né? Então o que o Dalai Lama diz com relação ao ensinamento, a diferença entre Nyingma e Gelug? Ele diz: Nyingma é apresentado do ponto de vista definitivo. Eu já disse aqui que no ponto de vista definitivo não tem separação entre definitivo e relativo. E ele mesmo diz sobre a tradição dele, né, a Gelug, ele diz: a Gelug é apresentada sob o ponto de vista do relativo. E aqui a gente sabe, a gente já viu aqui o Mipan Rinpoche falando que foi uma ordem da própria deidade tutelar do Tsongkhapa para apresentar os ensinamentos do ponto de vista do relativo. E daí ele não está dizendo isso aqui do ponto de vista aqui do ensinamento do que a gente está falando aqui com relação a Gelug é fixada no relativo e assim por diante. Não, ele sabe defender a posição Gelug de um ponto de vista que ela não está fixada no relativo, ela só dá uma ênfase maior a isso como didática, né? E a Nyingma, ele diz também, então tem essa outra característica. Então a própria Sua Santidade Dalai Lama é muito ciente desse debate aqui e sabe muito bem estabelecer bem
qual é quais são os problemáticos dentro da tradição Gelug que criaram problema, né? Que hoje em dia às vezes a gente quer ouvir um ensinamento puro, o Gelug não tem quase professor que não esteja envolvido com essa questão terrível aí, né? Então, tem a ver com isso, tem a ver com essa briga, e morreu gente. Então não é assim uma coisa, filósofos estudaram, não, eles iam lá, queimavam o mosteiro dos outros, faziam tudo isso. É muito tempo de briga, não é só com o Nyingma, é com os Jonang também. Então dentro dessa disputa aqui, a gente pode achar assim, mas os budistas eles são tão pacíficos, não sei o quê. Aqui tem gente sendo esfaqueada, aqui tem gente morrendo por causa disso aqui. Então é muito importante a gente lembrar aqui que Sua Santidade Dalai Lama está do nosso lado, né? Aqui o que o Transho Jandur logo em seguida diz é que todas as tradições de Tantra no Tibete elas são autênticas. Então ele diz que as sarmas são autênticas. E então não é o que esse outro pessoal diz. Esse outro pessoal pode publicamente até ser tolerância religiosa, mas a história deles é outra, né? Então não é a Gelug, né? É esse grupinho aí que é o câncer que a Sociedade Dalai Lama tem trabalhado para evitar a metástase dentro da tradição Gelug, né? Já faz um bocado de tempo. Desde o quinto Dalai Lama, vamos dizer assim, mas o 14º tomou uma decisão muito corajosa. Então, fechando parênteses aqui, nós vamos começar a apresentar a versão da tradição Nyingma aqui, né? Então, nessa tradição da tradição antiga, a nossa terminologia do Dharma para base, caminho e resultado, que é uma coisa que tem em todas elas, né? Não cai nos extremos e vieses com relação a permanência e impermanência, duas verdades e assim por diante. A única posição que mantemos é a posição da união, ok? Então aqui, duas verdades, a gente está falando justamente disso, né? Mas permanência e impermanência, o que ele quer dizer com isso? Bom, isso é um dos pontos que eu entendo um pouquinho dessa discussão que eu vou trazer aqui. Então, algumas tradições tibetanas elas vão dizer que a natureza de Buda é permanente. Então eles distinguem vários tipos de permanência e impermanência. Então eles vão dizer, a natureza de Buda ela não é surgida, então ela não é impermanente nesse sentido, né? Porque ela não, quando uma coisa que surge, cessa, ok? Então ela está além de surgimento e cessação. Mas mais do que isso, outro tipo de permanência que eles percebem na natureza de Buda, é que ela não se altera. Então a natureza de Buda ela é pura desde o princípio, ela nunca é maculada verdadeiramente pelas máculas adventícias, são chamadas de adventícias, né? Porque elas só encobrem a natureza de Buda, mas elas não alteram a essência da natureza de Buda, ela permanece perfeita. Ok. Aí, né, a gente tem essa discussão aí com os nossos amigos aí da nova era, que eles vão ficar, então tá, olha só, viu? Peguei. Aí tá teu Atman, cara. Olha aí, a natureza de Buda ela é permanente. Ok, a gente tem que ver não surgido, né? Tem que começar a analisar assim, ok? E daí, o outro ponto é que esse mesmo pessoal que fala isso, esse é o pulo do gato, esse mesmo pessoal que fala isso, ele diz, não, mas a natureza de Buda é ensinamento enganoso, é ensinamento não definitivo. É por isso que eles falam desse jeito. E daí que a gente está dizendo, a gente não se enrola com isso. A gente não diz que a natureza de Buda é permanente ou impermanente. Porque quando a gente está falando desse jeito da natureza de Buda, a gente naturalmente vai cair para definições do relativo, né? Então a gente está falando de existência, por exemplo. Então a gente tem um outro oponente aí que ele gosta de falar da existência da natureza de Buda. E daí, claramente, a Nyingma vai dizer assim, tá além de existência e não existência. Existência é... Quando a gente fala algo existe, a gente está falando, daí o Mipo Rinpoche vai dizer, esse é o relativo que tende ao definitivo. Então é um ensinamento expediente. E novamente, estamos lembrando aqui, ensinamento expediente é útil, tem pessoas que usam ele e tal, funciona para alguma coisa, mas ele não é definitivo. Então a gente não pode se enganar com relação à natureza dele, mesmo que a gente não rejeite ele to court, assim, como alguma coisa que a gente não vai ter no Dharma, tá errado isso daí, não sei o quê. Embora aconteça às vezes, né, tipo, né, esse pessoal do Shenton que foi... queimaram os mosteiros deles lá só porque eles achavam que eles eram eternalistas, né? Porque eles falavam de um jeito que parecia muito eternalista, né? Então o pessoal que não gostava disso foi lá e matou a galera, assim, né? Deixou tudo... tomou os mosteiros, assim, né? Então isso... perseguição religiosa forte dentro do budismo, assim, né? Então esse é o nosso ponto principal aqui. A gente
está além dos termos de elaboração, não cai em conceitos. Essa é a verdadeira praçângica do terceiro giro, né? Então, aqui também, lá no Trochul Jandor, ele vai entrar nessa distinção novamente do segundo giro e do terceiro giro, e ele vai citar os sutras. Então, quem for lá no comentário do Trochul Jandor com relação a esses pontos aqui, esses três próximos, esse verso mais os outros três, o Trochul Jandor vai falar assim, no sutra tal, no sutra tal, no sutra tal, natureza de Buda que é o terceiro giro, natureza de Buda é expediente, é ensinamento falso, né? Ensinamento temporário. E no sutra tal, outros três sutras, natureza de Buda é um ensinamento definitivo, e o segundo giro, lá, a vacuidade nagarjuniana mesmo, é um ensinamento relativo. Okay? E daí, o nosso argumento aqui, assim, a gente não vai entrar nessa briga, o Mipa Rinpoche, ele classifica todo mundo nos dois giros ali. Então tem espaço para todo mundo aí, a gente pode falar de qualquer jeito, entendendo que é um método didático, entendendo que a visão última é além das elaborações, é além desses conceitos que está dentro dessa união, desse aspecto de união, né? Então, é um pouco assim, trabalhar com as palavras, já retirando elas, como tem nos sutras bastante esse tipo de exercício, né? Porque quando a gente coloca a palavra é relativo. Então a gente tem que botar e tirar. Existe e não existe, né? Ao mesmo simultaneamente não, nem ambos nem nenhuma, além do Cato Scott, além dos quatro extremos. Então, base, caminho, resultado, nenhum deles possui a distinção de abandonar relativo ou abandonar definitivo e aceitar o relativo e abandonar o definitivo. Nenhum desses, porque o que se está argumentando aqui é que algumas tradições na base, eles vão mais pelo relativo, né, na base, às vezes dá para falar em termos assim de visão, estabelecer a visão, né? Estabelecer a visão intelectualmente, ou se a gente está falando de práticas de meditação, estabelecer a nossa percepção da realidade da natureza das coisas e tal, e a partir disso buscar estabilidade, né? Caminho, buscar vencer o hábito ordinário, né? Então tem que ter o entendimento, fazer o processo, né? Para transformar hábitos, e daí o resultado, né? Então, em nenhum dos três níveis na tradição Nyingma a gente faz uma distinção grosseira entre relativo e definitivo, aparência e vacuidade, né? Tá tudo sempre simultaneamente. Pois se abandonamos a realidade enganosa, não há como ver o definitivo. E se abandonamos a realidade... não há nenhuma realidade enganosa separada do definitivo. Daí, aqui, no comentário do Trochul Jandor, é outro ponto que eu gostaria de salientar, que eu até tenho falado com algumas pessoas que me perguntam bastante sobre essa posição, que é comum a todas as tradições tibetanas. Então, a ausência de eu, ela não é nem mesmo a vacuidade dos fenômenos. Então, ela é um erro do relativo. Ela é uma designação sem base, né? Então, os skandhas, eles existem relativamente, eles são vazios. E aí, quando a gente atribui um eu aos skandhas, a gente não está dizendo assim, o eu é vazio. A gente está dizendo, o eu não é atribuível aos skandhas. Então, tem um erro no relativo com relação ao eu. O eu é inválido no relativo. O que mais é inválido no relativo? Então, por exemplo, quando você tem um vidro que tem veneno dentro, está escrito que é remédio, e você toma achando que é remédio, e daí na verdade é veneno. Então, o rótulo está designando uma coisa errada, né? Tem um rótulo que está designando uma coisa que não é ele. Ou, por exemplo, quando você acha que tem uma coisa, unicórnio, e o unicórnio não existe. Né? Então, tem essa coisa de você confundir uma coisa com a outra, é inválido. Né? Você tem uma miragem, tem uma ilusão, não tem nada ali, mas você está vendo, mas não tem nada, é só uma ilusão comum, um sonho, né, mesmo uma miragem. O sonho comum, elas não são vacuidade, né? Elas também são vacuidade, é isso que eu vou dizer. Elas também são vacuidade, mas elas não são esse exemplo da natureza das coisas ser vazia, né? É só um símile que a gente usa, é como um sonho, né? Então, pra gente entender como é que são a natureza das coisas, a gente fala em sonho, fala em miragem. Mas quando a gente se engana com relação a alguma coisa, quando a gente usa dinheiro falso, quando a gente anda num semáforo errado, né? Ou seja, cognição inválida, né? Então tem uma invalidade com relação ao rótulo, com relação... A gente faz alguma coisa que... Né, a gente se engana. Tem um gato, às vezes, tá caminhando, tá um tropeço e cai, né? Então quando ele teve uma cognição inválida ali, ele não queria cair. Ele caiu porque ele não viu alguma coisa que ele tinha que ver. Né? Então ele não está pretendendo cair, ele caiu. É a mesma coisa nós, a gente não está pretendendo fazer certas coisas, ou pretendendo ver essas coisas, ou acreditar em coisas que não existem, a gente acaba cometendo esses erros. Inclusive o eu é um erro desse tipo. Agora, o pulo do gato aqui
o Dr. Jandoro vai falar bastante, é que quando a gente está falando de vacuidade, não interessa se é válido ou inválido. Porque, veja bem, o gato tropeçou, a gente tomou veneno, a gente vai morrer. A nossa cognição inválida ela tem consequências relativas bem sérias, né? Por isso, ela é vazia também. Então, ele vai até dizer que a própria vacuidade é um rótulo desse tipo também. Então, se a pessoa tiver esse tipo, enquanto a pessoa tiver esse tipo de entendimento rotular da vacuidade, a gente ainda vai ter um problema. Mas, claro, por enquanto a gente está estabelecendo isso para depois a gente entender que não é bem isso. Esse é um ponto um pouco importante de entender, tá? Com relação a essa questão aqui. Do ponto de vista relativo, é muito importante para nós distinguirmos o que é válido do que não é inválido, do que é correto do que é incorreto com relação à moralidade, por exemplo, né? Mas até mesmo com relação a trânsito, com relação a pagar uma coisa, né? Se alguma coisa é cobrada indevidamente da gente, a gente vai lá e reclama. Pode ser que tenha alguém que tenha má fé, ou pode ser que está querendo nos enganar, né? Está querendo botar a cognição inválida na gente, ou pode ser que tenha alguém que se enganou mesmo. Pode ter cognição inválida mesmo, alguém deu o troco errado, para cima, para baixo, assim, etc. Então, a cognição inválida é uma coisa que acontece o tempo todo no mundo relativo. Aí a pessoa pode pensar assim, só o que existe e o que é cognição válida é o que é vazio. Mas não. Todas esses outros conceitos errados e todas as coisas erradas que existem, elas também são vazias. A gente pode ver vacuidade nisso. Tanto porque elas existem como conceitos, enquanto conceitos, né? Então os conceitos todos eles têm eles têm um efeito, né? Relativamente falando. Então, e porque elas têm um efeito. Então, não interessa se existe ou se não existe, pessoas que acreditam em Deus, elas têm um efeito da prática religiosa delas, aquilo existindo ou aquilo não existindo, né? Então, aquilo pode ajudar elas em várias coisas, pode prejudicar elas, talvez, a entender o Dharma, né? Então a gente tem sempre no relativo sempre tem dois pesos, até as coisas inválidas, né? Elas têm dois pesos e duas medidas. Algumas vezes coisas inválidas são importantes, né? E aí, com relação à vacuidade, então é por isso que é tanto inválido convencionalmente quanto vazio. E olha a importância do nosso apego ao eu. A gente tem muito apego ao eu, a gente tem uma cognição inválida muito importante aqui, que causa muito sofrimento. Então, por ter causa, por ter funcionalidade, por ter efetividade relativa, ou seja, faz a gente se comportar, ter hábitos ruins, ter comportamentos ruins e assim por diante, essa crença no eu, né? Como isso existe dessa forma, isso também é vazio. Então, a realidade enganosa tem dois tipos, a realidade enganosa válida e a realidade enganosa inválida. As duas realidades enganosas são vazias, ok? O que quer que surja está permeado de vacuidade, o que quer que surja vazio está permeado de aparência. Se algo aparece, não poderá ser não vazio. Essa vacuidade não pode ser estabelecida como não aparência. Aparência e vacuidade, né? A gente está repetindo o Prajnaparamita aqui, né? O Jidaya Sutra, o Sutra do Coração, vez após vez. Já que tanto as entidades quanto as não entidades, esse é o ponto que eu estava fazendo agora há pouco, devem as duas ser tomadas como base para estabelecer a vacuidade. Quem são as não entidades? As cognições inválidas, as coisas que não existem, né? Até as coisas que não existem, relativamente, elas devem ser tomadas como base para a vacuidade. Elas também têm uma efetividade, porque a gente bate com a testa nelas, porque a gente tem maus hábitos, porque a gente comete não virtude, porque a gente... e assim por diante. Então as coisas equivocadas, o eu e tudo isso assim por diante, que produzem hábitos equivocados dentro do relativo, que produzem problemas dentro do relativo, bem como as coisas, né, a prática da virtude, a prática do Dharma e assim por diante, que ocorre dentro também do relativo, tudo isso também é vazio. Todas as aparências são meras designações, e a vacuidade também é uma designação mental. Então aqui a gente não reifica nem mesmo a vacuidade, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre essa questão da vacuidade ser apenas uma designação mental, da própria vacuidade ser vazia. Isso é uma grande discussão lá com os Shentonpa, porque eles querem uma vacuidade, eles têm um bom argumento para isso. Eles não estão querendo ser eternalista quando eles dizem isso, mas eles querem que a vacuidade tenha um tipo de existência. Ok? Então essa é a nossa disputa com os Shentongs. E a maioria dos Rantompas, ou a maioria dos budistas que não tem essa discussão de Rantong e Shenton, eles vão dizer, claro que a vacuidade é vazia, óbvio que a vacuidade é vazia. Tanto ela é vazia porque ela não é nada mais que aparência. Inclusive a aparência de vacuidade.
Então, querer dizer que tem uma outra vacuidade, assim, enfim, essa é uma disputa que a gente vai ter aqui também. Para a certeza da análise racional, essas duas coisas são um método e o resultado metódico. Ou seja, quando a gente fala em relativo e definitivo, a gente está falando de método. A gente está falando de um resultado do método e o próprio método que a gente está aplicando. Sem um resultado do método, para que o método serve? Não existe, né? E sem ter o método, como é que você chega no resultado? Não tem. Então, uma coisa é inseparável da outra. E aqui é importante lembrar, quando a gente fala relativo, a gente está falando relativo o eu, né? O eu que é um relativo inválido, a gente está falando de relativos válidos, por exemplo, a existência do nosso corpo, a existência das coisas táteis e todos os sentidos físicos e assim por diante. A gente está falando de conceitos, a gente está falando de que chama categoria ampla de dharmas, né? Dharmas são coisas em geral que caem dentro das categorias dos 5 skandhas, dos 6 dhatus, dos ayatanas, tudo que está dentro dessas categorias é designado como dharma. E daí, quando a gente está falando em relativo, é muito importante a gente lembrar o relativo não só a nossa experiência cotidiana de relativo, que a gente não está querendo se dar mal no relativo, vamos dizer assim, né? Não quer ser enganado pelos outros, quer se dar bem, não quer tropeçar que nem o gato, quebrar uma patinha, sei lá mais o quê. Além disso, o que mais tem no relativo? O caminho do Dharma. Todo o ensinamento do Dharma que está dentro do relativo. Então, quando a gente salva o relativo, a gente não está só salvando a nossa experiência cotidiana, mas a gente está salvando todo o método do Dharma também. Então, um budista que vai dizer que o relativo não presta, ele vai dizer... É aquele tipo de extremista que vai dizer que não precisa de professor, não precisa do Dharma, não precisa do Buda, não precisa das 3 joias, porque a iluminação já é... Então, esse é um extremo que a gente conhece, né? Esse tipo de pessoa. Portanto, aparência e vacuidade, cada uma delas pode ser concebida separadamente, mas de fato elas nunca são diferentes, elas são chamadas de união, porque a confiança em ver a natureza das coisas não cai em nenhum extremo. Na perspectiva da sabedoria da análise autêntica, aparência e vacuidade são consideradas como sendo uma única coisa vista a partir de aspectos diferentes. Então tem uma única essência, essa palavra é perigosa, né? Mas é uma única coisa que você vê de um jeito, vê do outro, né? Uma mesma moeda que tem 2 faces, né? Uma vez que se existe, uma existe, a outra existe, e conversamente, se uma não existe, a outra não existe. Então, espero que tenha esclarecido algumas coisas, tenha criado algumas dúvidas, né? Esse pessoal que está me perguntando sobre a ausência de eu recomendo estudem. Não vai cair a ficha assim só de olhar 2, 3 coisas e ver que eu falei sobre isso. Mas é muito importante ver sobre qual ângulo você tá querendo refutar o quê? O budismo de forma geral, né? Que normalmente, né, exceto uma coisa ou outra que já não existe mais, tem ausência de eu, ou você está refutando esse tipo de ausência de eu, no qual o eu não é nem mesmo uma existência relativa. Daí você está indo contra a Madhyamaka, contra todas as tradições tibetanas e todo mundo que aceita o caminho do meio. Talvez não esteja indo contra toda a Yogacara. Mas aí você tem que ver, você está tentando estabelecer essas 2 visões, tem que ver a diferença entre essas 2 escolas e ver por que a visão considerada superior no Tibete é que vê que o eu, ele não é nem mesmo válido relativamente. Então ele é um mero rótulo, é como se fosse um unicórnio, um mero rótulo, sem nenhum unicórnio realmente existente, né? Aí você, mas tem um unicórnio da loja, que é um bichinho de pelúcia e tal, tá? Ok, né? Então a gente também pode falar do eu desse jeito, tem alguns jeitos de falar do eu relativamente assim como se fosse o unicórnio da loja. Mas o unicórnio mesmo, né? Eu acho que ninguém achou ainda um unicórnio de verdade, né? Então, ou se o unicórnio existe, a gente pega um outro exemplo de alguma coisa que não existe. Sherlock Holmes, né, é um exemplo que eu vou te dar. Ele é ficcional, nunca existiu o detetive Sherlock Holmes, certo? Então o eu é que nem o Sherlock Holmes. Tem várias implicações importantes e ruins na vida. No Sherlock Holmes talvez não, né? Mas o eu sim, tem várias implicações negativas importantes, o apego ao eu principalmente, implicações negativas na vida, mas ele nunca teve nenhum rastro, nunca saiu de uma ficção narrativa em algum lugar. Nunca existiu de fato, ok? Aí a pessoa não precisa aceitar o que eu tô falando, vai lá estudar, você tem que saber que isso é o que está no Dharma. No Dharma, particularmente, se a pessoa tem refúgio nas tradições tibetanas, é a visão que todas elas expõem, né? Então, era isso.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawai Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Ten Jochi Chime Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shuku tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungandu Pateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta tu Ten Jochi Emeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Jochi Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Jochi Tu Son Sanje Guru Rinpoche quando condado o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sortir de lá do sushi não são ebe chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede rum que loja som de loja alien sa som cha papel do joshua som não guarda midral do sungele show